Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Em casa, enfrentávamos uma situação financeira difícil. Eu trabalhava, o meu marido trabalhava e até mesmo os meus 3 filhos. Ricardo, 26, Marcos com 24 e o Daniel com 19 também trabalhavam. No entanto, não conseguíamos sair do vermelho. Não havia uma união financeira entre nós. Infelizmente, não tínhamos ensinado os nossos meninos a importância de contribuir em casa. E eles estavam mais preocupados com roupas, sapatos e carros do que com qualquer outra coisa. Muitas vezes chegávamos ao ponto de não ter sequer um ovo para uma refeição básica. E ainda assim, eles reclamavam com o Gilberto, o meu marido, dizendo que ele era o pai e que aquela situação de faltar coisas em casa era inadmissível. Os meus filhos só não eram mais abusados por falta de espaço. Na cabeça do meu marido, o único responsável por prover as coisas dentro de casa era ele. E por isso não compartilhava com os meninos qualquer responsabilidades. E eles foram se criando assim. Mas os bonitinhos exigiam tudo do bom e do melhor. Morávamos na casa dos pais do meu marido. Na verdade, já era nossa, pois o meu sogro possuía 3 casas. Uma delas foi doada a nós, outra para minha cunhada, e a terceira permaneceu com eles. E como nunca sobrava dinheiro para dar uma pintadinha sequer no portão, quando a minha sogra chegava em casa, costumava comentar: "Nossa, vocês estão aqui há anos e ainda não conseguiram nem pintar o portão. Algo está errado. Você trabalha, o Gil trabalha e os meninos também trabalham. O que acontece, Valdirene?" E eu respondia que era porque apenas eu e o Gil tínhamos que dar conta de tudo. Então a minha sogra me repreendia, dizendo que os meninos precisavam ajudar. Onde já se viu? A casa é de todos. Eu tentava explicar para a dona Tina que o Gil não achava certo que os meninos ajudassem, mas ela não me ouvia e insistia que nós estávamos criando os filhos de forma errada. E além do mais, filho tinha mais que obrigação em ajudar, não, contribuir. Além de meus filhos não ajudarem, eles ainda utilizavam o cartão de crédito do meu marido. E quando a fatura chegava, sempre eram as mesmas desculpas. "Não tenho agora, paga para mim, depois eu te acerto." E assim por diante. Chegou uma hora que eu não aguentei mais a folga dos meus filhos e comecei a não emprestar mais o cartão, a não emprestar mais dinheiro para a gasolina. Fechei a mão para os 3. Meu marido e eu estávamos sem carro, porque o nosso veículo quebrou e a gente nunca conseguia mandar arrumar. E por isso, acabamos deixando encostado na garagem, o que significava que tudo que precisávamos fazer tinha que ser de ônibus ou a pé. E o que me deixava mais chateada era que meus filhos tinham carros, mas eles não gostavam de emprestar para o pai. E pior ainda, não nos levavam para onde precisávamos ir. Eles tinham a coragem de mandar a gente pegar um táxi. Olha, com 3 carros parados na porta de casa. Isso era demais, né? Sinceramente, eu não sabia por que
Eles eram assim. Poxa, o Gilberto e eu éramos tão legais para eles. Fazíamos o possível e o impossível. E tudo que recebíamos em troca era ingratidão. Um dia, o meu filho trouxe um colega de trabalho em casa para mexer no notebook dele. E os dois se sentaram na cozinha enquanto eu preparava o jantar. E não teve jeito. Acabei ouvindo a conversa deles. E o rapaz comentou sobre como estava feliz com a empresa por oferecerem muitos benefícios, especialmente a cesta básica, que era maravilhosa. Nessa hora eu fiz um plim. Cesta básica? Como assim? Ué, nunca vi o Daniel trazer uma cesta básica para casa. E no mesmo instante percebi que rapidamente o meu filho mudou de assunto e voltaram a falar sobre o defeito do notebook dele. Apesar de ter ouvido a conversa, não disse nada naquele momento. Quando o colega do Daniel foi embora, eu o chamei para uma conversa. Mas o meu filho disse que não tinha nada para falar. Mas eu queria discutir o assunto. Eu queria entender para onde ia essa tal cesta básica que não chegava até a nossa casa. E quando eu confrontei o Daniel, ele tentou gritar comigo, mas rapidamente eu coloquei em seu devido lugar e pedi para ele baixar a voz e expliquei que se ele me deixasse mais irritada do que já estava, ele teria problemas. O meu marido, ouvindo a nossa discussão, veio até a cozinha para saber o que estava acontecendo. E eu expliquei a ele o motivo da alteração do Daniel. E como Gilberto não gostava de brigas, pediu para eu deixar o menino em paz. No entanto, eu não cedi. Eu não deixei para lá, como das outras vezes. Eu queria saber o que ele fazia com a cesta básica que ganhava da empresa. E o Daniel relutou. Ele relutou em me dizer, mas eu o pressionei. E ele admitiu que vendia a cesta básica. E além disso, ele argumentou que não tinha obrigação de colocar comida dentro de casa, pois ele era apenas um filho e não havia pedido para nascer. Portanto, eu parasse de encher o saco dele. Olha, eu só não dei umas palmadas no Daniel porque ele era maior do que eu, mas vontade não faltou. E para a barra não ficar suja apenas para ele, o Daniel ainda revelou que os outros 2 irmãos também ganhavam cesta básicas e vendiam para a mesma pessoa que ele. Eu fiquei tão decepcionada, tão abalada, que acabei chamando os 3 de sanguessugas, exploradores de pai e mãe, mentirosos, enganadores. Eu disse tantas coisas, mas tantas coisas que eu nem me recordo mais. Depois do que eu disse, eu fui para o meu quarto chorar, mas as lágrimas eram de raiva de ter criado aqueles meninos com tanto amor, apenas para eles nos devolverem daquela maneira. O meu sangue fervia. Como meus filhos podiam fazer aquilo conosco? Poxa, eles não tinham nem coragem de trazer uma cesta básica para casa. Aquilo era o cúmulo do egoísmo. Enquanto eu chorava, o meu marido tentava me acalmar, dizendo para eu não ligar e que talvez o nosso filho não estivesse completamente errado. Afinal, a obrigação de manter a casa era nossa. Sinceramente, eu estava cansada da ladainha do Gilberto e por causa dela estávamos no vermelho e eu explodi com ele. Como assim? Eles não estavam errados?
Eles recebiam cesta básica e as vendiam. Onde isso estava certo? No entanto, o Gilberto pediu para eu relevar, prometendo que no final de semana nós iríamos repor os itens do armário e tudo iria ficar bem. Sabe, eu tentei relevar, fechar os olhos para as atitudes dos meus filhos, mas não dava mais e por isso eu resolvi mudar. Não foi gritando nem exigindo. Simplesmente o meu marido e eu combinamos de não comprar absolutamente mais nada para dentro de casa. E à noite optávamos por tomar uma sopa de fubá, coisa que eles detestavam. E toda noite era uma batida de porta do armário, geladeira, um reclamando com o outro que não tinha comida para levar na marmita e que iam ter que gastar dinheiro com marmitex. Diziam que aquilo era o cúmulo, o fim da picada. E quando finalmente o armário ficou vazio, sem ter nem arroz para eles levarem na marmita, os meninos começaram a cobrar o pai sobre o dia que ele iria ao supermercado. Foi então que eu entrei em ação e respondi que só iríamos ao supermercado no dia que eles dessem a parte deles. Pensa na briga que foi quando eu disse isso. Eles afirmaram que não colocariam R$ 1 dentro de casa e que a obrigação era nossa de manter a casa. Argumentaram que trabalhavam para si mesmo e não para sustentar pai e mãe. Olha, cada palavra que eles falavam doía mais, pois ficava claro que eles só pensavam em si mesmo. E por isso decidi não brigar mais, apenas cumprir o que eu e o Gilberto havíamos combinado. E foi exatamente durante 1 mês, tempo suficiente para os meninos nos chamarem para uma conversa. E dessa vez eu falei tudo o que eu pensava e como eu acredito que uma família de verdade deveria se comportar. Expliquei que dentro de uma casa a obrigação não é apenas de uma pessoa não, ou de outra, mas sim de todos que convivem no mesmo ambiente. E eles me ouviram em silêncio e perguntaram o que gostaríamos que eles fizessem. Expliquei que tudo seria dividido por 5 e que, independentemente deles receberem cestas básicas, haviam itens essenciais que precisavam ser comprados no supermercado, como sabão em pó e outras coisas mais. Além disso, haviam muitas coisas a serem feitas dentro da nossa casa. E apenas os salários meu e do Gil não eram o suficiente para cobrir tudo. Mas se nós nos uníssemos como família, poderíamos conquistar muito mais. E eles concordaram. E com esse novo acordo implementado em nossa casa, meu marido e eu conseguimos respirar aliviados. Inclusive, o Gil conseguiu mandar o carro para o conserto. Os meninos se uniram e contrataram um pedreiro para fazer a garagem. E nós nem precisamos falar, foram eles que começaram a perceber as necessidades da nossa casa. Hoje fazem 2 anos que a nossa casa vive em abundância, porque aprendemos a andar como família e uma família unida prospera. Meu filho mais velho, o Ricardo, está noivo e se preparando para casar. E um dia ele comentou que quando tiver filhos, vai ensinar o que aprendeu com a gente, porque na cabeça dele, todo filho é folgado. E se o pai ou a mãe não puxar o freio, eles montam.